Fala pessoal, seguinte, a partir de hoje começaremos uma nova série aqui no canal do YouTube relacionada ao Price Action, no qual vou trazer aqui para vocês a base teórica, para você entender os conceitos por trás dessas técnicas e depois vou trazer para vocês as operações, para você entender os gatilhos de entrada em cada técnica específica ensinada no vídeo, beleza? Nessa série você vai aprender diversas técnicas para complementar o seu operacional, para aumentar o seu tempo de tela, para aumentar a definição de ponto de entrada e, consequentemente, aumentar a sua assertividade para você ganhar mais dinheiro com opções binárias, beleza? Então, caso você não seja inscrito, já se inscreva para você não perder nenhum conteúdo dessa série, que vai ser muito bom para o seu aprendizado. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Primeiramente, antes de falarmos sobre suporte e resistência, é interessante que você entenda a estrutura de mercado para que você possa estar se posicionando em regiões mais estratégicas de acordo com a tendência principal, ao invés de você marcar um monte de resistência e quando o preço ir batendo, você ir vendendo de acordo com a resistência. Não é bom dessa forma. É mais interessante você se posicionar em regiões estratégicas de acordo com a força atuante principal. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o preço acabou deixando um fundo e fez essa movimentação de impulsão, saindo de um fundo e acabou deixando um topo, tá? Aí depois o preço acabou corrigindo e deixou um fundo ascendente ao anterior. Esses fundos ascendentes, ele acaba caracterizando para a gente uma possível tendência de alta, uma atuação dos compradores. É uma identificação. Você precisa de uma confirmação para poder comprar de acordo com essa tendência. E qual seria essa confirmação? O rompimento desta máxima, tá? Então o que vai acontecer? O preço ele impulsionou, saindo de um fundo, deixou o topo. Fundo, quando o preço ele impulsionar de novo, rompendo essa máxima, ele configurou para você uma tendência de alta. Já passa a ser interessante você comprar indo de acordo com essa estrutura, beleza? E o preço, rompendo aqui, certamente ele vai deixar uma nova máxima. Ele vai encontrar um nível de resistência e vai parar seu movimento aqui. Quando o preço ele começar a descer, você já vai começar a se posicionar comprado. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente quais serão esses pontos estratégicos, tá? Primeiro quero que você entenda o conceito e a estrutura de mercado. Beleza? Então vamos lá. Deixou fundos ascendentes aqui, o preço ele veio buscar a máxima anterior, bateu aqui e rasgou para cima de novo. Perfeito, rompeu a última máxima, deu continuidade à tendência principal. Conforme ele vai rompendo esses topos, ele está dando continuidade à tendência, beleza? Até o momento que ele tem uma fragilidade e não consegue dar continuidade, que seria esta movimentação. O preço ele atinge uma nova máxima, atinge aqui uma resistência, e começa a cair e forma um novo fundo. Depois o preço ele sobe e acaba tendo uma fragilidade, deixando o topo no mesmo nível que o anterior. Aí você já percebe uma mudança, já percebe uma troca de tendência. Aqui está fazendo topos ascendentes e fundos ascendentes, até o momento que ele acaba deixando dois topos no mesmo nível, sinalizando uma perda de intensidade dos compradores e pode haver uma reversão para o movimento lateralizado ou para o movimento de queda. Basta você confirmar essa reversão, beleza? E como que você confirma ela? Se o preço deixou aqui dois topos, se ele vier aqui, bater nessa região do fundo anterior e começar a subir, ele caracterizou para você que nem a força vendedora tem intensidade para romper. Então aqui nós tivemos um movimento de equilíbrio entre as duas forças. Aqui nós tivemos um movimento de indecisão, movimento lateralizado. Então como é que você confirma? Dois topos e dois fundos no mesmo nível. Configura para a gente uma movimentação lateralizada, no qual nem a força compradora está com intensidade suficiente e nem a vendedora. Então, em equilíbrio entre duas regiões. O preço ele vai se manter estagnado aqui por um certo período até o momento que ele vai rasgar para queda ou para alta, tá? Mas aqui vou estar simbolizando para queda. Vamos supor que o preço ele acabou impulsionando aqui para baixo, rompendo as últimas mínimas e deixou uma nova mínima aqui nessa região de suporte, tá? Aí ele começou a subir, depois encontrou aquela região que foi rompida anteriormente. Perfeito, ele começou a cair depois. Agora perceba o seguinte, para aqui o preço ele acabou deixando esse topo, fez essa movimentação de impulso, deixou fundo, começou a corrigir e deixou um topo descendente ao anterior. Essa configuração de dois topos descendentes é uma identificação de uma possível baixa da atuação dos vendedores, beleza? O que você deve fazer? Esperar o rompimento desse primeiro fundo. Com o rompimento desse primeiro fundo, ele caracteriza e confirma para você a tendência de baixa.
Agora já passa a ser interessante você acompanhar vendido ao longo dessa movimentação. Então, ó, o preço ele vai buscar aqui essa região, vai começar a subir, e quando ele subir aqui, você vai entrar vendido de acordo com a tendência principal de queda. Até o momento que ele sinaliza aqui uma reversão e faz uma reversão direta, beleza? Então essa daqui é a estrutura de mercado. Vamos entender um pouquinho sobre suporte e resistência aqui agora. Bom, vamos lá, entender um pouquinho do conceito da estrutura de tendência. Vamos supor aqui que o preço está lateralizado, tá? Para facilitar a nossa ideia. Está lateralizado e eu falei para vocês, quando o preço deixar esses dois topos, você já vem aqui e marca uma linha. E quando o preço deixar dois fundos aqui no mesmo nível, você já vem e sinaliza outra linha. Agora eu te pergunto, se coloque no lugar de um comprador. Você sendo um comprador, você vai achar mais interessante comprar regiões mais baratas. E você sendo um vendedor, você vai achar mais interessante você vender regiões mais caras. Então o que acontece? Se o preço atual está ao longo dessa movimentação, qual região aqui é mais barata em relação ao preço atual? São todas as regiões que estão abaixo desse preço. Então aqui é uma região mais barata, aqui é uma região mais barata, e todas as regiões que estão acima do preço atual são regiões mais caras. E isso daqui favorece para a gente uma ideia muito simples. Se os compradores eles querem comprar regiões mais baratas, todas as regiões que estão abaixo deles são regiões de suporte. Então, região que está abaixo do preço atual, região de suporte, região dos compradores. E todas as regiões que são mais caras em relação ao preço atual são regiões de resistência, regiões dos vendedores. O preço bate aqui, age uma força vendedora jogando o preço para baixo. Quando o preço ele bate no suporte, tem uma pressão compradora jogando o preço para cima. E é exatamente que entra essa questão de pontos de entrada. Quando você notar essa movimentação muito simples de dois topos e você marcou sua região de resistência e dois fundos e você marcou sua região de suporte, quando o preço descer, buscando sua terceiro toque, você pode estar comprando para a próxima vela em M1 ou para retração de M5 no terceiro toque de suporte. Quando o preço ele subir, você pode vender no terceiro toque da resistência para a próxima vela de M1 ou então para a retração de M5, porque o objetivo principal dele é cair depois e ficar fazendo esse zigue-zague, tá? Então aqui, essa é a teoria do suporte e resistência neste momento, para o movimento lateralizado. É mais interessante que você siga uma tendência principal de alta ou de baixa. Na minha visão, eu acredito que seja mais interessante seguir estrutura de alta ou de baixa do que operar propriamente movimento lateralizado. Então, entendendo essa estrutura, fundo, topo, aqui deixou dois topos no mesmo nível, marca resistência. Aqui deixou dois fundos no mesmo nível, marca suporte. Beleza. Por isso ele desceu, foi buscar o terceiro toque do suporte. Posso comprar? Posso. Então compra e aqui nós teríamos uma probabilidade alta de vitória. Depois o preço ele vem, bate na resistência no terceiro toque. Posso vender? Pode vender no terceiro toque da resistência. Né, ó, bateu o terceiro toque, posso vender. Beleza. Após o terceiro toque, já fica um pouco fragilizado as regiões. Ele pode acabar rompendo para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Fique atento, só opere o terceiro toque. A partir do quarto já não é mais interessante. Beleza? Então o que vai acontecer? Algum momento o preço ele vai ter que romper resistência ou suporte. Vamos supor que ele acabou rompendo a resistência aqui e acabou configurando o movimento de impulsão. Ele foi lá e testou uma nova máxima, uma nova resistência lá em cima. Depois acabou corrigindo em busca da região rompida, tá? Isso aqui é a natural do preço. Rompeu uma região, busca uma nova extremidade, depois volta para testar a região rompida anteriormente. Beleza? O que você deve ficar esperto agora? Aquela confirmação que eu ensinei para vocês da tendência. O preço ele fez essa movimentação de impulso. Deixa eu até dar uma acertada aqui, ó. Dar uma prolongada aqui, beleza. O preço ele saiu desse fundo, deixou um topo lá em cima e ele acabou buscando aquela região que foi rompida anteriormente. Vocês perceberam aqui que teve uma troca de agentes. Após o rompimento dessa resistência, fragilizou os vendedores. Agora o preço atual está acima daquela região, passou a ser uma região de suporte dos compradores. E o que vai acontecer? O preço vai configurar aqui dois fundos ascendentes. Você não vai estar comprando nesse movimento aqui ainda. Espera a confirmação. E seria o rompimento da sua máxima. Quando o preço ele romper essa máxima, configurou aqui a tendência principal de alta.
que seria basicamente o que eu ensinei para vocês. Fundo, topo, fundo ascendente, rompimento da máxima, configuração de alta. Essa é a movimentação. O preço vai buscar aqui uma nova resistência, vai descer em busca daquela região de suporte e quando o preço bater aqui, você vai entrar comprado, visando a região de suporte novo, já com a estrutura confirmada, tá? Então, dois fundos ascendente, rompimento, o preço ele voltou, com a tendência confirmada, você vai vir aqui em comprar. Muito simples. Essa é a base para você estar operando suporte. Para resistência, mesmo caso. Quando o preço ele configurar aqui, movimento contrário, né? Ó, vamos configurar que ele lateralizou, depois ele rompeu para queda. Beleza, rompeu para queda, veio testar aquela região de suporte anteriormente, depois ele acabou subindo para tentar confirmar aquela tendência. Dois topos no mesmo nível, aguarda o rompimento desse último fundo. Com o rompimento, ele caracterizou para a gente uma tendência de baixa. Rompeu o suporte, você vai esperar o preço ele voltar nessa nova resistência para você vender. Quando o preço voltar aqui, você mexe sua operação de venda visando exatamente essa estrutura principal de queda. Toda essa forma que você utiliza o suporte e resistência no seu gráfico operando diariamente, beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui um pouco na prática, depois das operações. Então perceba essa estrutura, pessoal. O preço, ele fez essa movimentação de impulso e acabou deixando um topo. Depois ele corrigiu, testou novamente aquele topo, corrigiu, depois ele acabou impulsionando. Ou seja, essa região de resistência que estava servindo aqui antes passou a ser uma região nova de suporte após o rompimento. Então o que você faz? O preço ele acabou deixando aqui, ó, caracterizou para a gente um fundo, depois ele acabou impulsionando, deixando um topo, depois ele deixou um fundo ascendente ao anterior e acabou rompendo aquela resistência. Virou uma região de suporte. Quando o preço ele testar ela novamente, você vem e entra comprado. Aqui foi uma operação de compra que foi vitória. Depois o preço ele acabou configurando aqui uma nova resistência lá atrás, deixou um fundo ascendente aos anteriores e acabou rompendo novamente. Então a estrutura foi formada de novo. O que você faz? Marca aqui a sua resistência, né? Ó, dois toques, primeiro toque, segundo toque, rompeu, virou uma região de suporte. Quando o preço ele buscar tal região novamente, você compra de acordo com a estrutura. Bateu aqui, o preço ele rasgou para cima de acordo com essa tendência de suporte e resistência a favor da macro de alta. Beleza? Então essa daqui é a estrutura que você pode estar seguindo dentro de uma estrutura de alta. Vou estar mostrando para vocês aqui agora algumas operações baseadas somente nisso. Bom, pessoal, essa primeira operação foi baseada em quê? Nós tivemos aqui movimentação de impulso, no qual o preço ele acabou deixando esse fundo aqui. Encontrou esse fundo, começou a fazer uma movimentação de alta com muita intensidade. Depois deixou um novo topo e começou a cair em busca daquela região novamente. Então aqui nós tivemos dois fundos no mesmo nível. Com esses dois fundos no mesmo nível, o preço ele acabou subindo, depois ele tentou fazer aqui uma continuidade, porém falhou. Aqui nós tivemos uma armadilha, no qual o preço ele subiu de novo e ficou trabalhando por muito tempo acima daquela região de suporte. Quando ele veio testar aqui novamente aquela região macro de suporte, entrei comprado visando a alta do preço, visando a atuação dos compradores nesta região aqui. Nessa operação, era para ter entrado para a próxima vela, na vela vermelha que bateu para finalizar na verde, tá? Já teria sido operação vitoriosa nesse caso, porém tinha sido para 2 minutos corridos. Mas enfim, não afetou nossa operação, poderia ter prejudicado, mas foi uma operaçãozinha vitoriosa nessa região de suporte. Perceba como é simples essa troca de agentes. Aqui o preço ele atingia a região de suporte, fundo, depois fundo no mesmo nível, marcava a sua região de suporte aqui. Ele testou o terceiro toque, testou o quarto, rompeu, voltou para a região, depois ele rompeu de novo. Depois dessa configuração de suporte para resistência, aqui estava servindo como suporte, e passou a ser uma resistência após essa movimentação de impulso. Quando o preço ele caracterizou isso daqui para mim, eu entrei vendido visando a baixa do preço, daquela troca de agentes de suporte para resistência dos compradores para os vendedores, sendo aqui também uma correçãozinha e o preço derreteu depois após a minha operação. Observe essa entradinha aí.
Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Então perceba aí que no finalzinho ele deu um sustinho, mas finalizou, operação vitoriosa, e olha como o preço ele derreteu depois. Depois ali de 3 minutos ele derreteu de acordo com a nossa análise. Bom pessoal, primeiro cenário aqui, passe para o tempo gráfico maior. Caso você opere M1, passa para M15 para você fazer suas marcações. Caso você opere M5, passe para H1. Ah, mas é obrigatório? Não é obrigatório, é questão de preferência. Se você achar melhor passar para o tempo gráfico maior para você fazer suas marcações, pode marcar. Para os iniciantes é mais fácil, porque você consegue identificar topos e fundos com maior evidência, sem tanto ruído, beleza? O que você vai estar fazendo caso você passe para o tempo gráfico maior? Vai fazer o seguinte, em relação ao preço atual, você vai marcar o fundo mais próximo, o topo mais próximo e a região de 50%, que seria a metade entre a 100 e seria a metade entre o 0, tá? Entre essas duas regiões. Caso você sinta a necessidade de colocar a metade aqui, que seria 25%, pode colocar. Caso você sinta a necessidade de colocar 75%, pode colocar também. O preço ele respeita muito bem essas 4 regiões aqui. Nesse caso, perceba o seguinte, pessoal. O preço estava servindo como resistência aqui, né? Após essa troca, o preço ele veio, foi testar a região, depois desceu, testou a região, desceu, testou e acabou rompendo aqui. Após o rompimento, região de resistência virou uma região de suporte. Quando o preço ele parou esse movimento de impulso e veio testar essa região, entrei comprado visando a alta do preço. E olha que operação fantástica, né? Resistência rompida, virou suporte. Quando o preço atingiu lá, entrei comprado de acordo com a tendência. Linda operação, muito top mesmo. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, beleza? Sobre suporte e resistência, base teórica e também 3 operações para você entender aqui os conceitos para você estar aplicando também. Tá? Caso você tenha gostado, tenha curtido desse conteúdo, apoie com like para estar fortalecendo e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. E te espero na próxima aula sobre linhas de tendência. Tamo junto, até mais, falou!